Vamos para a palavra. João capítulo 14. Hoje vai ser uma palavra mais tranquila, eu acredito. Da última vez eu peguei muito pesado. Quem estava aqui na terça-feira da ceia? Estava aqui. Hoje eu vou vir mais devagar. Eu relutei essa semana contra essa palavra. E no sábado ontem acordei com outro texto, um outro caminho, uma outra direção. Mas quando eu voltei para a Bíblia e essa palavra voltou de novo ao meu coração, então eu prefiro não insistir. Então, eu não sei para quem é essa palavra hoje, talvez seja para uma pessoa, para duas, para três, não sei qual o propósito, mas eu acredito que alguém que entrou aqui nessa noite precisa ouvir essa palavra. Não tenho a presunção e a pretensão de que essa palavra vai alcançar todos. É bem verdade que em algum momento, em algum texto, em algum ponto, possa alcançar você também, possa falar ao seu coração, mas especificamente essa palavra é para alguém que entrou aqui nessa noite, eu não tenho dúvidas disso. João capítulo 14, nós vamos ler do verso 1 ao verso 5. E eu quero pedir para você estender suas mãos em direção à minha vida e me abençoar nesse momento. Estende suas mãos para cá. Ore por mim. Ore por mim. Você não saiu de casa para um show, você não saiu de casa para um evento gospel, você não saiu de casa para assistir um espetáculo, você saiu de casa para ouvir a voz de Deus. Então peça para Deus nesse momento que Ele me use apesar das minhas limitações, apesar das minhas poucas habilidades, mas que Ele possa me usar para ser um canal e um instrumento para a sua vida nessa noite. Espírito Santo de Deus, nós estamos na Tua presença, nós estamos na Tua casa, nós somos o Teu povo, eu sou o Teu servo, com a responsabilidade de ministrar a Tua palavra nessa noite. Que o Senhor possa colocar nos meus lábios tudo aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Nós nos rendemos a Ti e a Tua presença nessa noite. Nós podemos sentir a Tua presença aqui nesse lugar, enchendo os nossos corações, não enchendo apenas esse ambiente, mas enchendo os nossos corações. Que o Senhor venha nessa noite ativar os nossos ouvidos espirituais, para que possamos estar atento a tudo aquilo que vai estar sendo ministrado através da Tua palavra. Tira, Senhor Deus, livra do nosso coração, da nossa mente toda distração, todo pensamento contrário. Leve embora, que estejamos atentos, concentrados naquilo que o Teu Espírito Santo quer nos falar nessa noite, em nome de Jesus, amém. João capítulo 14, quem encontrou pode dizer um amém? Diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas ou mansões, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for, eu vos preparar um lugar, eu voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, ali possais estar vós também. E para onde eu vou, vós sabeis, e o caminho vós conheceis. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como nós podemos conhecer o caminho? Só até aqui. No final do capítulo 13, o capítulo anterior, Jesus está alertando aos seus discípulos
sobre o que iria acontecer. Jesus estava informando aos seus discípulos que estava breve o momento onde ele seria entregue para ser sacrificado, para ser crucificado. Jesus fala para os seus discípulos que no versículo 33 do capítulo 13, como eu disse aos judeus, para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Agora eu digo isso para vocês. Jesus estava falando a respeito da sua crucificação. Para onde Jesus estava indo, os discípulos não poderiam ir naquele momento. Logo no versículo 37, Simão pergunta para Jesus: Senhor, para onde o Senhor vai? Eu quero ir. Para onde o Senhor vai? E Jesus responde para ele: Simão, para onde eu vou você não pode ir agora. É bem verdade que depois você vai, mas agora você não pode. Aí Simão vira para Jesus e diz: Senhor, por ti eu vou dar a minha vida. Aí aquela passagem onde Jesus vira para Pedro e diz: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes você vai me negar. Você conhece o texto? Você conhece a palavra? Quantas vezes você já acusou Pedro, né? Pedro, você negou Jesus, Pedro, 3 vezes. Você não vale nada. Jesus tinha acabado de falar aquilo para os seus discípulos. Jesus tinha acabado de falar aquilo para o líder dos discípulos, Pedro, aquele que sempre toma a frente, aquele que sempre tem a resposta na ponta da língua. Jesus acaba de falar aquilo para os seus discípulos, e na cabeça dos discípulos agora, o que aconteceria com Jesus a ponto de o nosso, chamado assim, líder, fosse negar a Jesus. Então, eles estavam temerosos, eles estavam com medo, eles estavam com dúvidas, com incertezas. E Jesus, ele inicia o capítulo 14 dizendo: não se turbe o vosso coração. Eu quero falar nessa noite sobre de volta para a casa do Pai. Qual é o caminho? Qual é a direção? E quando Jesus começa com o capítulo 14 dizendo: não se turbe o vosso coração, não permitam que esses questionamentos, essa dúvida, esse medo venha perturbar o seu coração, tirar a sua paz, tirar o seu ânimo. E nesses momentos de guerra e de conflito que muitas vezes nós vivemos na nossa vida, no nosso dia a dia, nós vamos ouvir Deus falando durante toda a sua palavra: não tenham medo, não se preocupe, não andeis ansiosos, não estejais temerosos com algo. Nós vamos ver que lá em Gênesis, no capítulo 15, quando Abraão enfrenta aquela guerra com alguns reis, o anjo do Senhor se apresenta a Abraão e diz: Abraão, não tenha medo. A gente vai ver lá em Êxodo, no capítulo 14, no versículo 13, quando o povo de Deus estava encurralado de frente para o Mar Vermelho, atrás o exército de Faraó perseguindo eles para os matarem, e aí Deus fala para eles: não tenham medo, não temais, aquietai-vos e vede a salvação do Senhor que Ele hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vocês veem, nunca mais tornareis a ver, nunca mais. E aquela nação que estava encurralada, quando o mar abre, eles atravessam, e os egípcios vêm atrás, eles morrem no meio do Mar Vermelho, nunca mais o povo de Deus torna a ver os egípcios novamente. Nós vamos ver nas leis que foram ordenadas aos sacerdotes, em Deuteronômio, no capítulo 20, Deus fala que antes deles irem para a batalha, os sacerdotes deveriam se apresentar diante dos soldados, diante dos guerreiros, diante dos valentes, e dizer para eles: não tenham medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante dos vossos inimigos. Toda vez que nós estamos em conflito, toda vez que nós estamos em guerra, toda vez que atravessamos tempestades, toda vez que estamos em momentos de dúvida, em incertezas e aflições, o anjo do Senhor aparece e diz: não tenham medo, não tenham medo. Foi assim que Deus falou para Josué quando da morte de Moisés. Josué agora ele vai se tornar o novo líder, é ele que vai à frente do exército, é ele que vai à frente daquele povo para fazer conquistar a terra prometida. Deus vira para Josué e diz: não te mandei eu ser forte e corajoso? Não
temas. Diga comigo, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O salmista no Salmo 46, versículo 9 e 10, ele vai dizer que o Senhor, ele põe fim à guerra até os confins da terra. Ele quebra o arco, ele despedaça a lança, ele queima os carros no fogo. Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não tenham medo, não tenham medo. E é essa instrução que Jesus está dando para os seus discípulos. Não se turbe o vosso coração. Não deixe que essas preocupações com o que vai acontecer roubem a sua paz. Não se permitam que essas dúvidas, incertezas e inseguranças sobre o que vai acontecer roube a sua confiança em mim. Jesus diz: não tenham medo. E segundo, ele diz: credes em Deus, crede também em mim. Confiem em mim. Coloquem a sua confiança em mim. A instrução de Jesus para os seus discípulos é: não tenham medo. Não se preocupem com o que vai acontecer. Coloquem a sua confiança em mim. Confiem em mim. Diferente daquilo que todos nós aprendemos, que você precisa confiar em você precisa confiar nas suas habilidades, você precisa confiar em fulano de tal, em ciclano, você precisa acreditar que alguém pode te ajudar, a sua capacidade vai te levar além. O que eu aprendo com a palavra de Deus é: você precisa depositar a sua esperança, a sua expectativa, a sua confiança somente daquele quem nunca perde uma batalha, quem nunca perde uma guerra, aquele que nunca foi derrotado. Ei, querido, nós vamos ver Jeremias capítulo 17, versículo 5, Deus falando através do profeta Jeremias: maldito é o homem que confia no homem e torna a carne o seu braço, cujo coração se afasta do Senhor. Não é você não acreditar nas pessoas, é você depositar a sua confiança nas pessoas. Quem pode resolver esse problema para mim é fulano de tal. Quem vai resolver esse problema para mim é o médico, é o especialista da cidade. Quem vai resolver esse problema para mim é o advogado mais top dessa cidade. Ei, a sua confiança precisa estar em Deus, naquele que nunca perde uma batalha. O salmista no Salmo 146, versículo 3, ele vai dizer: não confieis em príncipes e nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. O salmista no Salmo 20, versículo 7, ele vai dizer: uns confiam em carros e outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. O Salmo 125 diz que os que confiam no Senhor são como os montes, são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Você precisa aprender que você precisa depositar a sua confiança em Deus. E é isso que Jesus está falando para os seus discípulos. Não tenham medo. Credes em Deus, crede também em mim. Depositem a sua confiança em mim. Ele continua dizendo: na casa de meu Pai há muitas moradas. Que Jesus está falando para os seus discípulos é: nós não estamos abandonados, nós temos um Pai. O que Jesus está falando para você hoje, nessa noite, é: você não está abandonado, você tem um Pai. Você não foi largado à sorte nesse mundo. Não, talvez a sua história não tenha começado muito boa. Talvez aquilo que você está vivendo hoje, vivenciando hoje, talvez tenha gerado traumas e amarguras e feridas no seu coração. Mas ei, preste atenção, você não está abandonado aqui nesse lugar. Você tem um Pai que cuida de você. Jesus está dizendo: na casa de meu Pai há muitas moradas. Aliás, tudo que Jesus fazia, ele apontava para o Pai. Já percebeu? Que tudo que ele fazia, ele apontava para o Pai. Lá em João no capítulo 5, depois de curar aquele paralítico no tanque de Betesda, que há 38 anos esperava o movimento das águas e alguém que o colocasse no tanque, aqueles fariseus, eles se aproximam de Jesus e dizem: você não pode curar, hoje é sábado, você não pode fazer isso. Jesus vira para eles e diz: o meu Pai trabalha até agora.
Meu pai está trabalhando até agora. E eu trabalho também, e eu não paro. Tudo aquilo que Jesus faz, ele aponta para o Pai. João no capítulo 5, ainda no capítulo 5, versículo 19, ele vai dizer: então respondeu Jesus e disse: na verdade eu te digo que o Filho não pode fazer nada por si mesmo, a não ser o que vê o Pai fazendo, porque todas as coisas que ele faz, o Filho também da mesma forma o faz. Jesus está a todo momento falando que ele está ligado com o Pai. Jesus está a todo momento sinalizando, tanto para os fariseus, tanto para a elite religiosa, tanto para os judeus, tanto para os seus discípulos, que ele está ligado intimamente com o Pai. Ainda no capítulo 5, versículo 21, Jesus também vai dizer: porque assim como o Pai levanta os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que ele quer. Tudo aquilo que Jesus está fazendo, ele está se ligando, ele está se conectando com o Pai. João capítulo 5, versículo 26, ele também vai dizer: porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. Porque tudo aquilo que o Filho faz, ele está vendo o Pai fazer. Você já percebeu isso em casa? Já percebeu isso em casa? Você pode passar a sua vida inteira falando alguma coisa com o seu filho, mas ele vai repetir aquilo que ele vê você. E isso é um alerta para os pais. Isso é um alerta para mim, é um alerta para você. Porque você pode mandar o seu filho a vida inteira ler a Bíblia, mas se ele não vê você lendo a Bíblia... Eita, eu falei que hoje eu não ia bater. Você pode passar a vida inteira falando para o seu filho passar um tempo em oração, mas se ele não vê você orando, ele não ora. Você pode passar a vida inteira falando para o seu filho que ele tem que estar na igreja, mas se ele não vê a sua disposição de estar na igreja, ele vai inventar inúmeros compromissos para não estar na casa de Deus. Você pode passar a vida toda falando, mas ele vai fazer aquilo que ele vê o Pai fazer. E a gente vai ver tudo aquilo que Jesus faz, Jesus está sinalizando que ele vê o Pai. Eu recebi do Pai, eu faço porque eu vejo meu Pai fazer. Em João no capítulo 3, versículo 35, ele vai dizer: o Pai ama o Filho e tem dado todas as coisas em suas mãos. Na oração que ele ensina aos seus discípulos, a oração que todos nós conhecemos, crentes e não crentes conhecem, a oração do Pai Nosso, ele vai dizer: Pai nosso que estás nos céus. O que Jesus está falando para os seus discípulos é: vocês não estão abandonados aqui. Vocês não estão abandonados aqui. Jesus está ensinando para os seus discípulos sobre paternidade. Na casa de meu Pai há muitas moradas. O que eu preciso aprender, o que nós precisamos aprender, que apesar das decepções da vida, apesar dos momentos de guerra e de tempestades que se levantam contra a nossa vida, nós não estamos aqui abandonados. Você tem um Pai. Apesar do seu pai terreno já possa ter partido para a glória, já possa estar descansando no Senhor, mas você tem um Pai celeste que guarda você, que cuida de você, que protege você, que sustenta você, que não abandona você, que não vai desamparar você. Ele tem guardado a sua vida, tem guardado a sua casa, tem guardado a sua família. Você não está aqui abandonado. Jesus está falando: nós temos um Pai. Eu tenho um Pai, e na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei novamente e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus aqui revela o desejo do coração do Pai. Desejo de estar junto comigo e junto contigo. Eu vou para o meu Pai, mas eu vou voltar. E eu vou levar vocês para que onde eu estiver, estejais vós também. Você já parou para analisar que desde Gênesis é o desejo de Deus estar junto conosco? Você já parou para analisar que
desde quando Deus faz o jardim, coloca o homem, coloca a mulher, é o desejo primeiro de Deus de se relacionar com o homem. E não é primeiro do homem de se relacionar com Deus, o primeiro é de Deus de se relacionar com o homem. Porque Deus coloca o homem num ambiente perfeito, num ambiente de paz, num ambiente completo. O homem não precisava de mais nada, mas o desejo de Deus era se relacionar com o homem. Esse desejo de Deus está no coração de Deus, que na viração do dia, Deus descia para se relacionar com Adão. Você lembra que lá em Êxodo, quando Deus chama o povo, tira o povo do Egito, e o povo está atravessando o deserto, no capítulo 25, Deus começa a dar a instrução para Moisés recolherem as ofertas para que se levantasse um tabernáculo no deserto. Você está lembrado desse texto? Está lembrado desse texto? Você está lembrado? Deus fala: Moisés, levante, convide todo homem cujo coração se mover voluntariamente, com liberalidade, com voluntariedade. Você não vai obrigar ninguém, você não vai forçar ninguém, mas convide todo homem cujo coração se mover voluntariamente para que me traga uma oferta: ouro, prata, bronze, pedras preciosas, tintas, panos, tecidos, tudo, madeira, o que tiver. As pessoas tragam a oferta. Para que Deus trazer uma oferta no meio do deserto? Para que se construa um tabernáculo no deserto e eu habite entre o meu povo. O desejo de Deus de se relacionar com o homem no deserto, lugar impróprio, lugar difícil de se viver, mas o desejo de Deus é tão grande de se relacionar comigo, de se relacionar contigo, que Ele faz: levanta uma oferta, constrói um tabernáculo para que eu possa habitar no meio do meu povo. Aqui Jesus revela o desejo do coração de Deus: eu vou para o meu Pai, mas eu volto. Eu vou preparar lugar, mas eu volto, para que onde eu estiver, estejais vós também. É desejo de Deus se relacionar comigo e com você. Olha o que Jesus vai declarar antes de subir aos céus, depois de ser crucificado, depois de ser morto, ressuscitar ao terceiro dia. Ele vai dizer, Mateus 28, versículo 20: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O desejo de Deus de se relacionar comigo e com você. Jesus diz: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E aí Jesus faz uma declaração que eu marquei aqui. A mensagem toda é baseada nessa declaração. Isso tudo que eu falei antes era só uma introdução para isso aqui. Jesus vai dizer: e para onde eu vou, vós sabeis, e o caminho vós conheceis, vocês conhecem. É interessante, porque em João no capítulo 7, versículo 34, quando Jesus está falando agora para os fariseus, Jesus está dizendo: vocês vão me buscar e não vão me achar, e onde eu estou, vocês não podem ir. Jesus está falando para os fariseus, para a elite religiosa de Israel. Agora, para os seus discípulos, Jesus vai dizer: para onde eu vou, vocês sabem, e o caminho vocês conhecem. Jesus está afirmando isso. Jesus está declarando para os fariseus: vocês não sabem para onde eu vou, e para onde eu vou vocês não podem ir. Mas para os seus discípulos Jesus diz: vocês sabem para onde eu vou. Vocês sabem para onde eu vou, vocês conhecem o caminho. Aí Tomé é aquele crente, né, gente? Tomé é aquele crente, né? Meio vai, não vai.
Tomé é aquele crente que só acredito. Você conhece. Tomé diz para ele: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como nós poderemos conhecer o caminho? O que Tomé está dizendo para Jesus é: nós não sabemos o destino. Como vamos saber o caminho? Jesus, seu mestre, está afirmando para os discípulos: vocês sabem o caminho, vocês sabem, vocês podem ir, vocês conhecem o caminho, vocês conhecem. E Tomé está dizendo: não, nós não sabemos o destino. Como saberemos o caminho? E aí me veio essa pergunta: nós não sabemos o caminho? Ou nós estamos querendo seguir os nossos próprios caminhos? Eu não sei para quem é essa pergunta aqui nessa noite, mas eu faço ela para você. Você realmente não sabe o caminho? Ou você continua querendo viver os seus próprios caminhos? Talvez você já tenha ouvido a palavra de Deus, talvez você já tenha servido a Deus, talvez você já tenha sido membro de uma igreja evangélica, talvez você tenha se afastado por alguma coisa, por uma intriga, desavença ou decepção, ou algo que aconteceu com você, mas o Senhor trouxe você hoje aqui nessa noite só para fazer essa pergunta para você: você não sabe o caminho ou você quer continuar vivendo no seu caminho? Nós seguimos os nossos caminhos quando nós colocamos os nossos sonhos, os nossos objetivos, nossos planos, nossos projetos em primeiro lugar e o reino de Deus em segundo lugar. Quando nós vivemos a nossa vida numa correria louca e frenética, que nós temos tempo para tudo, menos para Deus, menos para a casa de Deus, menos para o reino de Deus. Você tem tempo para treinar, você tem tempo para estudar, você tem tempo para trabalhar, você tem tempo para namorar, você tem tempo para passear, mas você não tem tempo para as coisas de Deus. É muito difícil o pastor ir para a igreja todo domingo. Eu vou falar uma coisa para você: é muito pouco ir para a igreja só aos domingos. Você segue o seu caminho quando você coloca os seus planos, os seus projetos em primeiro lugar e o reino de Deus em segundo lugar. Tomé, você não sabe o caminho ou você quer seguir o seu caminho? Porque Jesus está afirmando para os seus discípulos que vocês conhecem o caminho, vocês sabem para onde eu vou. Tomé está dizendo: nós não conhecemos, não sabemos para onde o Senhor vai. E como nós podemos conhecer o caminho? Nós seguimos os nossos próprios caminhos. Quando nós colocamos as nossas prioridades, os nossos planos, os nossos projetos, os nossos sonhos em primeiro lugar. Nada contra você ter sonho, nada contra você ter projeto, nada contra você ter planos para a sua vida, para a sua família, planos de melhoras e de conforto para você, para a sua casa, mas é problema quando isso substitui o primeiro lugar que pertence ao reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não tem problema nenhum em você planejar algo com a sua família. Não tem problema nenhum em você ter sonhos de crescer, de se tornar uma pessoa mais afortunada, mais abençoada financeiramente. Não tem problema nenhum em você ter projetos para você crescer economicamente na sua empresa, nos seus negócios, no seu trabalho. Não tem problema nenhum. O problema é quando essas coisas substituem a prioridade do reino de Deus na nossa vida. Você nasceu em primeiro lugar para servir, para adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele tem prioridade, a primazia na sua vida, e é isso que nós precisamos lembrar todos os dias, não apenas no domingo. Nós seguimos os nossos caminhos quando colocamos os nossos sonhos, objetivos em primeiro lugar e o reino de Deus em segundo lugar. Nós seguimos os nossos caminhos quando nos perdemos nas distrações da vida, nos enganos das riquezas.
Nós seguimos os nossos caminhos quando nós nos atarefamos com as coisas do mundo e negligenciamos as coisas de Deus. Jesus disse para os seus discípulos: vocês sabem para onde eu vou, vocês conhecem o caminho. O Senhor te trouxe hoje aqui nessa noite para ouvir essa palavra. Você conhece o caminho. Você conhece o caminho. Você conhece o caminho. Fale para essa pessoa que está do seu lado, sem ofender, você conhece o caminho. Nós seguimos os nossos caminhos quando nós cedemos aos nossos desejos e às nossas paixões e pecados. Tito 3,3 ele vai dizer: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. 1 Pedro 2,11 ele vai dizer: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Nós seguimos os nossos próprios caminhos quando cedemos aos nossos desejos, paixões e pecados. Jesus disse para os seus discípulos: vocês sabem para onde eu vou, vocês conhecem o caminho. Sabe, eu fiz um link, uma conexão com um texto do profeta Isaías no capítulo 55, versículo 8. Quando o profeta Isaías declara: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. E eu sempre desassociei pensamentos de caminhos. Eu sempre fiz essa separação para mim mesmo. Eu sempre separei como duas coisas totalmente diferentes. Os pensamentos de Deus são mais altos que os meus pensamentos, os caminhos de Deus são mais altos do que os meus caminhos. Mas eu tive um outro entendimento analisando esse texto. Porque Deus continua dizendo: porque como cai a chuva e a neve do céu não retornam naquela direção, porém molha a terra e a faz produzir e brotar, para que possa dar semente para o semeador e pão para comer, assim será a minha palavra que sai da minha boca. Ela não retornará para mim vazia, porém ela fará acontecer aquilo que eu desejo, ela prosperará na coisa para a qual eu a enviei. E qual o entendimento que o senhor teve, pastor? O entendimento que eu tive quando Deus fala para o profeta Isaías de que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos e os meus caminhos não são os vossos caminhos. Deus está dizendo para o profeta Isaías: a forma como vocês pensam determina o caminho que vocês vão andar. A forma como vocês trabalham, aquilo que vocês maquinam na sua mente, determinam as suas escolhas e os caminhos que vocês vão trilhar. Por isso Deus está falando: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos pensamentos, os vossos caminhos. Porque assim como o céu são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Jesus está dizendo, Deus está dizendo, vocês pensam de uma forma muito limitada. Eu não penso como vocês pensam. A prova disso é que quando Jesus multiplica, voltando para um outro texto, quando Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes, as pessoas se alimentam e se fartam, as pessoas começam a declarar ele como Messias, como Rei de Israel, e querem tomar ele para fazê-lo rei, para ser coroado em Jerusalém. Naquele momento, Jesus, ele sai e vai para o monte, vai para um lugar isolado, porque ele sabia que não era chegado a hora, porque no meu pensamento e no meu caminho,
aquele que supre as minhas necessidades, eu quero levantá-lo como rei, como governo da minha nação. Mas o plano, o projeto de Deus para o homem, o projeto de Deus para a humanidade, não era coroar Jesus em Jerusalém para os homens, era coroar Jesus em glória nas regiões celestiais. Por isso que lá em Apocalipse vai dizer que os 24 seres viventes e os 24 anciãos tiravam a sua coroa e colocaram aos pés daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos e os meus caminhos não são os vossos caminhos. Existe um caminho que Deus trilhou para a minha vida e para a sua vida que não condiz nada ou alguma coisa com aquilo que talvez você tenha pensado ser o caminho que Deus traçou para a sua vida. E aí nós nos frustramos. E aí a gente fica se perguntando: por que eu vivi uma vida dessa? Por que eu sofri tudo isso? Por que Deus deixou acontecer tudo isso comigo? E talvez você esteja se fazendo essa pergunta hoje, nesse momento, ou alguns dias antes você se fez essa pergunta. Por que Deus aconteceu? Por que Deus permitiu que acontecesse tudo isso comigo? Porque os pensamentos que você tinha ao seu respeito guiou você por esse caminho. Mas o profeta Isaías, Deus está dizendo: mas os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, assim como os meus caminhos não são os vossos caminhos. Preste atenção, porque Jesus está falando para Tomé e para os seus discípulos que eles conheciam o caminho e eles sabiam para onde Jesus estava indo. E Tomé está dizendo para Jesus: Senhor, não sabemos para onde vais, como saberemos o caminho? O que o discípulo de Jesus está dizendo: aquilo que eu pensava ser não é mais, e aquilo que eu pensava não ser agora passou a ser. Jesus, ele finaliza com Tomé com o texto que você conhece. Tomé, você não tem dúvida. Você só não sabe que você sabe. Jesus diz: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus estava dizendo que é para a casa do Pai, na casa do Pai as muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: pois vou preparar-vos lugar, e se eu for vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver vocês estejam também. Tomé, vocês sabem o caminho, eu sou o caminho. Jesus está dizendo: não é o pastor da igreja, não é o padre, não é a Nossa Senhora, não é São Pedro, não é São João, São José, São Bartolomeu, São isso, São aquilo. Não é nada disso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é, Tomé, pelos seus méritos, não é pelas suas obras, não é pela sua capacidade, não é pela sua habilidade, não é pela sua bondade que você faz, não é pelo seu caráter ou pela sua honestidade. Eu sou o caminho e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus, ele quebra aquela ideia de que eu posso ir aos céus pelos meus atos, pelas minhas obras, pela minha bondade, pela minha doação, pelas pessoas que eu ajudo, pelo caráter que eu possuo, porque eu sou fiel ao meu marido, sou fiel à minha esposa, porque eu crio meus filhos, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Não é nada disso que permite que você vá ao céu. Ele diz: eu sou o caminho e ninguém vem ao Pai se não for por mim, através do meu sacrifício, me reconhecendo como Senhor e Salvador. Eu sou o caminho. Não é a sua bondade, não é a sua honestidade, não é a sua justiça, não são os seus atos, as suas boas obras que diz que você pode ir ou não para o céu. É só através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim.
Se coloque de pé. Disse que seria rápido. Sim.